Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de cinética química do Enem 2020. Vamos então para a leitura do enunciado. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda a cor em presença de água, de acordo com a equação química aí. Como você procederia para reutilizar num curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Então aqui a gente tem esse equilíbrio aqui, essa reação reversível entre esse cloreto de cobalto e água, formando o cloreto de cobalto hidratado, ligado à água. A diferença aqui é que esse cara tem cor azul, esse cara tem cor rosa. A gente está querendo fazer o seguinte, se esse cara tá com a coloração, já está com a coloração rosa, como que a gente faz para fazer ele voltar a ser azul, para você reutilizar ele, voltar a ser reagentes? Como isso aqui é um equilíbrio químico, pelos princípios de Le Chatelier, dá para a gente perturbar esse equilíbrio, deslocando ele no sentido dos reagentes ou no sentido dos produtos. Mudando três coisas possíveis. Mudando temperatura, se essa reação é endo ou exotérmica, mudando a concentração de algum desses reagentes ou mudando a pressão quando você tem algum reagente aqui que está no estado gasoso. Nesse caso aqui, a gente tem uma reação em que o ΔH, a variação de entalpia, é negativo. Isso significa que, no sentido direto, em que os reagentes viram produtos, há a liberação de energia. Quando o ΔH é negativo, está significando que a energia é liberada nesse sentido. Então, é como se a gente tivesse a formação desse cara que é rosa, mais liberação de calor, de energia. Porque o ΔH é negativo. É como se o calor fosse um produto no sentido direto, porque isso aqui acontece com liberação de calor. Normalmente, quando a gente tem uma reação que é endo ou exotérmica, que envolve perda ou absorção ou liberação de calor, a gente usa essa característica para perturbar o equilíbrio. Se eu quero que haja mais formação de azul para que ele volte aos reagentes e eu possa reutilizar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar a quantidade de calor no meio, eu tenho que fornecer calor para essa etiqueta. Por quê? Quando eu forneço calor para esse cara, quando eu aumento a quantidade de calor, esse equilíbrio vai ser deslocado no sentido de absorção de calor, que é o sentido contrário. Se nesse sentido eu tenho liberação de calor e já está com calor e eu forneço mais calor externamente, estou fornecendo calor para o meio, a tendência é que quando eu forneço calor, essa reação se processe no sentido endotérmico, no sentido de absorver esse calor que está em excesso. É como se o calor fosse um dos produtos e eu estou aumentando a concentração de calor aqui. Se eu estou aumentando a concentração dos produtos, o equilíbrio se desloca para consumir esse excesso desse produto, que é o calor no caso. Ao fornecer calor para o meio, eu vou deslocar no sentido de cá, esse equilíbrio, e vou diminuir a quantidade em que essa reação se processa no sentido direto, ou seja, vou retornar, vou aumentar a concentração desse cara aqui, que é o azul, que é o que a gente quer fazer. Então, para a gente resolver esse problema, a gente tem que fornecer calor para essa etiqueta. E aí você vai notar que na alternativa D a gente tem essa opção, aquecer essa etiqueta usando um aquecedor de cabelos. Dessa forma você vai estar deslocando a reação no sentido endotérmico, porque está com excesso de calor no meio. Então a tendência é que a reação se desloque no sentido de absorver esse excesso de calor, que é o do lado de cá. E aí a etiqueta vai voltar a ser azul. Então tá aí uma questão interessante do Enem 2020 de Química sobre perturbação do equilíbrio e princípio de Le Chatelier, e é assim que se faz essa questão.